Os dados gerais da Casa de Vidro. Localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, construída entre os anos de 1949 a 1951, possui uma área equivalente a 9.000 metros quadrados e de área construída possui 817 metros quadrados. Número de pavimentos, 1. A implantação do projeto no terreno é isolado, cercado de árvores e morrotes. Tipo de projeto residencial. O seu uso atual é institucional, materiais predominantes, metal e vidro, estrutura, concreto e o paisagismo. Obra da mesma. Lina Bubardi. Lina Bubardi, arquiteta modernista ítalo-brasileira. Estudou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma durante a década de 1930, em Milão. Ganha certa notoriedade, mas enfrenta grande dificuldade durante o período da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, muda-se para o Brasil, onde mergulha no movimento modernista e encontra uma nova potência para suas ideias. Entendendo o contexto em que a Casa de Vidro foi construída, a gente consegue entender também as principais intenções de Lina Bobardi. A arquitetura moderna brasileira, ela desenvolve-se entre a vontade de integração ao movimento internacional, e o desejo de pertencer a um ambiente específico. E a obra de Lina Bobardi, ela se enquadra justamente nesse contexto brasileiro. É um exemplo das ideias modernas e principalmente das especificidades culturais do lugar que se projetou. A Casa de Vidro se enquadra justamente nisso. Ela apresenta uma forte ligação com o lugar que se encontra e faz referência assim, aos elementos mais característicos de arquitetura moderna. Foi projetada, inicialmente para ser a residência da arquiteta e foi a primeira do bairro. Serviu de inspirações para muitos arquitetos e para muitas construções. Também, assim, outra intenção importante que a gente percebe de Lina Bobardi foi que ela quis conservar o perfil natural do terreno, que é muito inclinado. Ela queria mesmo uma construção criada para não sobrepor a paisagem, e sim para completá-la. Alguns desafios que a gente percebe é a intenção de que a casa ganhe leveza, parecendo assim realmente estar flutuando sobre o terreno. E ela tentou muito isso, fez projetos paisagísticos para dar essa ideia realmente que a construção está completando a paisagem. Sobre os detalhes construtivos, algo que nós podemos apontar é, assim como é de traço das obras modernistas, a ênfase na estratégia construtiva escolhida, ou seja, o fato de valorizar de forma óbvia a estrutura utilizada. Já com relação aos materiais, foram utilizados concreto, madeira, tijolo, aço, terra, pedra, vidro, obviamente, dentre outros. Um fato que vale a gente comentar é que a presença predominante das janelas nas fachadas da edificação não só dão identidade à obra, como também agregam um valor incrível climático, como, por exemplo, a questão da iluminação natural, que fica de fácil acesso e que é um ponto que a gente vai abordar com maiores detalhes posteriormente. Além disso tudo, a casa conta com 2 pavimentos, é ampla, cheia de personalidade e contato direto com o mundo verde. Foi pensado diretamente para o casal, como, por exemplo, o fato de possuir uma cozinha industrial, que foi projetada pela arquiteta, diretamente para o seu marido, que amava cozinhar. Um ponto de grande importância nessa análise é verificarmos o corte da edificação, pois por meio dele a gente pode, de fato,
visualizar que a arquiteta procurou respeitar ao máximo possível o entorno. Percebe-se que ela de fato estava interessada em zelar o ambiente no qual ela estava consolidando o seu lar. Além disso, o estar da edificação predomina-se no primeiro pavimento, conta com 3 quartos e vários outros ambientes que estão ali dispostos envolvendo uma área verde central. No que diz respeito à orientação solar, a arquiteta, com o intuito de desfrutar dos aspectos naturais, né, como o nascer, o pôr do sol, as chuvas e tudo o que a natureza pode nos proporcionar, ela priorizou ao máximo as estratégias passivas de condicionamento térmico do local, as condições que a própria natureza nos oferece. A casa, como vocês podem observar nessa figura, ela não está totalmente virada para o sul, ela está levemente inclinada para o sudeste. Isso é algo estratégico. O sol ele vai mudar a inclinação de acordo com o horário, estações, enfim. E por se tratar de uma fachada em vidro, ela buscou rotacionar um pouco a planta dentro do terreno para que essa sua fachada principal ela não viesse a receber um alto índice de insolação, apesar de estar para o sul, meio que protegendo sua fachada. Então ela inclinou levemente essa parte frontal toda no vidro para a região sudeste, e assim quando o sol faz seu caminho, ele não atinge a vidraça de forma agressiva, apesar de ser uma iluminação direta, deixando um ambiente mais confortável. Vale ressaltar também que toda essa vegetação ao redor ajuda na contenção da radiação solar, pois ela filtra essa energia, melhorando consideravelmente o conforto térmico interno do ambiente, também promovendo a redução do consumo energético, né? Tendo em vista que não é necessário a utilização da luz elétrica, ou seja, lâmpadas, luminárias durante o dia, além também de todo o conforto visual que essa vegetação traz, né, para as pessoas que frequentam o ambiente. Em relação à iluminação da edificação, trouxemos uma figura bastante interessante, onde destacamos a iluminação direta e indireta. Como o próprio nome indica, essa iluminação direta é aquela na qual a luz incide de forma direta na edificação, sobre a superfície. Já a iluminação indireta, ela funciona de uma forma um pouco diferente. Ela é a luz que incide na superfície e só depois é refletida, passando a atingir o local a ser iluminado. O que é que eu quis dizer com isso? A gente tem a luz solar, que bate em determinado obstáculo que está obstruindo sua passagem de forma direta, e em seguida ela atinge o local de forma mais suave, secundária, não acarretando maiores problemas com o conforto térmico. Então vejamos que em sua fachada principal, a sul, onde temos essa espécie de caixote de vidro, ela recebe uma iluminação direta do sol. Porém, com o tempo, foi se criando uma vasta vegetação com muitas árvores e foi até planejado, fazendo com que essa iluminação ela chegue mais amena, apesar de ser uma iluminação direta, o que melhorou consideravelmente o conforto do ambiente. Isso também se aplica às fachadas laterais leste e oeste. A ventilação, ela deve ser cuidadosamente analisada, porque é um fator que influencia no conforto térmico. Ela renova e resfria o ar do ambiente e, como consequência, previne o aparecimento de mofo e garante a saúde do morador. Se analisarmos a Roça dos Ventos, a ventilação predominante de São Paulo é vinda do Nordeste, Leste, Sudeste e Sul, todo esse lado direito da Roça dos Ventos, tendo maior abrangência na face sudeste, em que principalmente na estação da primavera tem um aumento considerável. Olhando para a planta baixa do pavimento tipo, o layout ele favorece a entrada de ar, mas só tem uma boa circulação nos espaços em que compreendem a sala de estar, biblioteca e da lareira, porque eles são integrados. Nos outros, há a presença de poucas esquadrias e os espaços são mais compactos. Assim dificulta a circulação do ar e como ele vai se renovar. Mas também existe um pátio que invade a casa e que a abertura desse pátio está posicionada justamente nos lados em que mais recebe a ventilação. Esse pátio ele recebe essa ventilação e distribui para os cômodos mais permanentes, tipo quartos, as suítes, e circula para a cozinha.
Além disso, o entorno da edificação, como existe muita vegetação, contribui consideravelmente para essa ventilação. Bom, após analisar os vários contextos que cercam essa obra, podemos ver que Lina Bobardi driblou com maestria as variáveis negativas que cercam o projeto, conseguindo apresentar um projeto confortável e encantador.